Olá! No vídeo de hoje eu vou tentar explicar a terapia psicodélica como se a gente estivesse na mesa de um bar. Então vamos lá! Meu objetivo com esse canal é trazer conhecimento, trazer informações sobre a terapia psicodélica, que é a minha área de trabalho, minha área de estudo, que poucas pessoas conhecem. Mas eu entendi ao longo das últimas semanas, assim, que eu comecei esse canal, acho que mal tem um mês, eu entendi que eu não quero fazer algo muito voltado para profissionais da área, entende? Quem trabalha na área já está acompanhando estudos e pesquisas e termos técnicos. Eu quero aqui compartilhar conhecimento para quem quer cuidar da saúde mental, para quem não é terapeuta, para quem não sabe o que está acontecendo nas pesquisas. Por isso que eu quero tentar apresentar aqui nesse vídeo a terapia psicodélica como se a gente estivesse na mesa de um bar. Às vezes acontece que eu tô com amigos, assim, com pessoas que eu conheço, e eu acabo apresentando ali a terapia psicodélica, falando de um jeito bem livre, que é o que eu vou tentar fazer aqui. Então esse vídeo não tem muito roteiro, anotei só alguns pontos chaves aqui pra eu não esquecer de nada, mas vamos lá. Por que terapia psicodélica? Tem muitas pesquisas, muitos estudos já mostrando que substâncias psicodélicas têm bons efeitos terapêuticos, têm bons efeitos para a saúde mental. Tem pesquisas mostrando bons resultados para tratamento de depressão, de ansiedade, de transtorno alimentar, de vícios como alcoolismo, tabagismo. Para estresse pós-traumático, tem pesquisas em pacientes em cuidado paliativo. Então tem muitas pesquisas já acontecendo, bons resultados e benefícios para diversas situações diferentes. Então quando a gente fala em terapia psicodélica, a gente está falando aqui de um monte de coisa. Envolve terapia, envolve política, envolve vários assuntos, mas eu realmente quero trazer aqui nesse canal algo acessível para pessoas que estão querendo cuidar da própria saúde mental e não sabem que existe esse caminho, que existe essa alternativa. Além de atender com terapia psicodélica, eu faço também terapia psicodélica, mas no final do vídeo eu vou falar um pouquinho resumido assim da minha experiência pessoal, então quem quiser aguarda também para saber um pouco dessa parte. Mas por que a gente precisa falar sobre isso? Porque tá tendo muitos benefícios, muitas pesquisas com resultados assim maravilhosos, resultados absurdamente melhores do que outros tratamentos. Então a gente precisa falar sobre isso, é importante que as pessoas conheçam essa alternativa. Não tô aqui para convencer ninguém a fazer terapia psicodélica, não tô aqui para orientar, para mandar ninguém usar, tá bom? Importante destacar isso. Só quero passar conhecimento para que chegue nas pessoas que estão no momento de começar essa terapia, para pessoas que isso pode funcionar, pode ser interessante, porque pode não ser interessante para todo mundo. E tá tudo bem. Mas pode ser interessante e útil e mudar a vida de muitas pessoas, mudar a mente de muitas pessoas que não estão sabendo que isso existe. Então, é isso que eu quero fazer aqui nesse canal. Mas quando a gente fala de terapia psicodélica, principalmente aqui comigo, eu tô falando de terapia de integração psicodélica. Porque existem duas opções. Tem a terapia assistida psicodélica, que é quando o paciente usa a substância ali junto com terapeutas, ali no momento. Então essas sessões de terapia, elas costumam ter algumas conversas antes, o uso, e algumas conversas depois e acabou. Isso está acontecendo em estudos clínicos, né? Isso ainda não é algo que existe no Brasil fora de estudos, tá bom? Então a gente não tem uma terapia assistida, regulamentada no Brasil. Isso ainda não existe. O que existe aqui, que é o que eu trabalho, o que eu sou paciente também na área e que eu vou trazer nesse canal, é a terapia de integração psicodélica. Então é diferente, terapia assistida, o paciente tem ali, durante o uso, terapeutas. A terapia de integração é o que já está acontecendo no Brasil, porque tem pessoas que usam psicodélicos por conta própria, seja no contexto recreativo, seja numa busca autônoma, né, por conta própria dos efeitos terapêuticos, ou seja, numa busca espiritual, como em rituais de ayahuasca, de jurema sagrada, por exemplo. Então, a pessoa faz o uso ali por conta própria, ou num espaço religioso, num grupo que ela acompanha, e aí a pessoa vai semanalmente para a terapia poder integrar tudo que surge ali. Porque durante uma experiência psicodélica, podem surgir vários insights, reflexões, pode se mexer ali em traumas e no inconsciente. Muitas pessoas relatam que sentem como se tivessem feito anos de terapia
em dia. Isso é bom, mas também pode ser um tanto difícil, pode ser desafiador. Ou a gente pode acabar perdendo muitos desses insights se a gente não tem um acompanhamento terapêutico, né? Então a terapia de integração psicodélica, ela é contínua, como qualquer terapia, né? Toda semana ali. Então é acompanhamento antes, depois do uso, é um acompanhamento constante. Porque na saúde mental, não dá pra gente considerar só a substância. Não seria nem legal usar só psicodélico para saúde mental ou remédios tradicionais também sem terapia. Já tem pesquisa mostrando que os efeitos terapêuticos dos psicodélicos, eles são mais profundos e mais duradouros para as pessoas que fazem acompanhamento terapêutico. Então os psicodélicos, eles mudam o cérebro, eles mudam a mente, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas isso vai funcionar ainda melhor com o acompanhamento terapêutico. Então, é o que eu falo aqui de terapia psicodélica, eu tô falando da terapia de integração, quando a pessoa faz o uso dela ali e vai toda semana levando pra terapia o que tá surgindo. E não quer dizer que o uso psicodélico também seja semanal, tá? Às vezes é uma vez por mês, uma vez por semestre, uma vez por ano. Outro ponto importante que eu considero na terapia de integração psicodélica é que é muito difícil outra pessoa decidir por você qual substância você vai usar, qual dose você vai usar, qual o momento e tudo mais. Porque cada pessoa tem o seu caminho. E aí a gente tem várias alternativas, a gente tem substâncias diferentes, a gente tem dosagens diferentes, a gente tem situações de uso diferentes. E cada pessoa pode encontrar o próprio caminho ali com apoio terapêutico, mas não exatamente o terapeuta prescrevendo, né? Eu mesma sou psicanalista, não posso prescrever nada, tá bom? Psicanalista não prescreve remédio, não prescreve nada, assim, quem prescreve medicação é psiquiatra, mas o que eu faço com os meus pacientes é ir acompanhando ali o uso que a pessoa faz, a pesquisa, o estudo sobre qual substância, qual a dosagem, enfim. Agora sim, a gente tem alguns preconceitos, né? A gente tem alguns mitos aí de que psicodélico acaba sendo comparado com outras substâncias, com drogas, com problema de vício, de overdose, e não dá pra comparar. Não dá pra comparar com outras substâncias. Não dá pra comparar com álcool, com maconha, não dá pra comparar. São substâncias muito diferentes. Enquanto algumas substâncias levam a gente para um estado muito de anestesiar da própria vida, de um pouco ignorar a própria mente ou algo assim, as substâncias psicodélicas, elas são mais uma expansão de consciência. Então você aumenta a sua consciência sobre si, sobre suas emoções, onde você tá, em que momento de vida, em que momento do mundo. Então é muita presença, é olhar demais para a própria mente, é mergulhar na própria mente. Então não dá para comparar com outras substâncias. Também não tem casos relatados de vício, nem de overdose. Fisicamente, assim, falando, são substâncias bem seguras. Eu costumo falar, né, como se a gente estivesse aqui numa mesa de bar, se estivesse falando com amigos, assim, eu costumo falar que o risco que eu vejo é muito no sentido da pessoa ir rápido demais, longe demais. No sentido emocional, sabe? Como uma experiência, ela pode dar essa sensação de que foram anos de terapia. Se a pessoa nunca fez terapia, se a pessoa não tá num momento bom de vida, se a pessoa nunca olhou pra própria mente, pode vir essa sensação de ter ido rápido demais, longe demais, e a pessoa vai ter vários acessos à própria mente, vários insights que não vai saber lidar. Então pode ser uma carga emocional difícil de lidar. Então, importante salientar isso. Ano passado eu participei do congresso de terapia psicodélica que teve na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro. E teve várias palestras, várias pessoas super inteligentes na área, pessoas muito dedicadas na área. E numa das palestras ali mostraram uma pesquisa sobre riscos de várias substâncias, né? Tem vários fatores ali medidos de risco que apresentam para a própria pessoa ou para outras pessoas. E aí de 0 a 100, álcool fica lá em cima. Álcool é a substância pior que a gente tem assim na sociedade, em questão de risco para si e para os outros. E os psicodélicos ficavam no número, tipo, acho que 5 ou 6, assim, sabe? Super baixo. Não tem também dose relatada de overdose. Então, nas tabelinhas, assim, geralmente nos estudos, eles colocam uma dose, sei lá, de 200 gramas, sendo que é bem provável que é impossível usar 200 gramas, tá? Porque
Quando você vai consumindo ali 3, 5, você logo já entra na experiência e nem conseguiria consumir 200 gramas, nem desejaria consumir 200 gramas. Questão de vício também não tem relato, então não tem relato nem de overdose, nem de vício, porque por mais que tenha muitos benefícios terapêuticos, a experiência em si às vezes é muito cansativa, é algo que você tira o dia pra isso, que leva algumas horas ali, e vem insights, vem uma carga emocional pra depois lidar, pra poder integrar. Então, dificilmente alguém vai querer usar isso todo dia, sabe? Bem difícil. E também tem uma tendência da substância, o corpo acostuma rápido, digamos assim. Então, se alguém decidir que aí vai comer 1 grama todo dia, daqui a pouco não teria efeito. Em poucos dias a pessoa não teria efeito e ia parar de usar. Então, é uma substância realmente assim que não combina com essa ideia de vício, de overdose. Essas histórias que falam também de alguém que se perdeu, que foi, que nunca mais voltou, que pulou da janela. Enfim, tem uns mitos, tem umas lendas urbanas. Por isso que eu acho importante a gente conversar sobre o assunto, falar do lado de pesquisas. Quero trazer mais alguns vídeos assim, mais pro lado de pesquisa, mas sempre tentando trazer uma linguagem bem acessível, tá? Não quero ser um canal para profissionais da área. Eu quero falar com pessoas que podem ser pacientes da área, que podem ser leigos, que podem cuidar de si mesmo através da terapia psicodélica. Então, o objetivo aqui é sempre trazer uma linguagem bem acessível. Me falem nos comentários se tá dando certo, deixa dúvidas ou qualquer coisa que vocês querem que eu explique mais nos próximos vídeos. Quando a gente fala em psicodélico, tem várias substâncias. Tem ayahuasca, jurema sagrada, tem os cogumelos, que não é qualquer cogumelo, tá? Que são cogumelos que tem psilocibina, que é essa substância psicodélica. Tem MDMA, êxtase, enfim, tem algumas opções, tem algumas substâncias diferentes que têm benefícios terapêuticos. Outra coisa que acontece em muitos tipos de psicodélico, a gente vai ter 3 caminhos ali. A gente pode ter efeitos terapêuticos, a gente pode ter efeitos espirituais e a gente pode ter só um lado recreativo. Às vezes acontecem os 3 ao mesmo tempo, cada um num nível maior ou menor. Vai depender da substância, então, vai depender também da dose. Eu vou falar um pouco sobre cogumelo, que é o que eu mais estudo, assim, que eu mais conheço. Quando a gente fala em cogumelo, uma dose considerada heróica é uma dose de 5 gramas. É uma dose que pode trazer uma sensação muito grande de dissolução do ego, de conexão, mas a gente não precisa ninguém começar diretamente com 5 gramas. Tem pesquisas, na verdade, que é um uso só de 5 gramas. Então tem pesquisas nos Estados Unidos para transtorno de estresse pós-traumático, para pacientes em cuidado paliativo, que a pessoa faz um uso ali numa terapia assistida psicodélica com 5 gramas e é isso. E aí a pessoa é entrevistada meses depois, 1 ano depois, e a pessoa ainda tá bem, sem voltar pra depressão, ainda tá com a mente ali. Então uma coisa muito boa da terapia psicodélica é que o uso não precisa ser diário, não precisa ser constante. Mas o motivo que a gente vê aí como reduz danos, né, de efeitos colaterais de medicamentos que são diários, que vão ter efeitos colaterais em outras áreas ali, por mais que tragam algum benefício, né? Mas 5 gramas é uma dose já mais alta. Tem outros caminhos, tem dose de 1 grama, de 2 gramas, que vai ter mais compaixão ali da pessoa ir chegando nisso, olhando para as próprias emoções, para ir devagar e tendo bons resultados também, bons efeitos terapêuticos também. Mas quando a gente fala em cogumelo, a gente tem também a microdosagem, que são doses de 100 miligramas. São doses que a pessoa vai conseguir seguir o dia a dia, trabalhar. Então, assim, não precisa pensar que você vai ter alucinações, que você vai ficar fritando e viajando em coisas que não existem, porque não é esse caminho quando a gente fala em terapia psicodélica. Tem muitas doses, muitos caminhos que a pessoa vai sentir mais conexão consigo, com o mundo, olhar para as emoções, olhar para a própria mente. Eu costumo explicar, assim, que se eu fosse resumir, quando eu comecei ali com microdosagem, a minha explicação era muito uma sensação de menos ego e mais presença. O que significa isso? Ego é essa mentezinha que a gente tem, assim, de se defender, de se criticar,
de se julgar, a gente tem muito apego ao ego, né? Essa ideia que a gente tem de si mesmo. Então, com menos ego, a gente consegue se amar mais, competir menos com os outros, se sentir mais conectado, se julgar menos, se criticar menos. Então, o ego, ele traz essa consciência que a gente às vezes fica com aquela mente remoendo, sei lá, sair com os outros e volto pra casa pensando, será que eu falei muito alto? Será que eu fui chata? Será que eu fui inconveniente? Tudo isso é uma mente muito do ego ali muito reforçado. Então, menos ego já traz uma mudança para uma mente ansiosa, sabe? Para uma mente crítica, ajuda no amor próprio, na conexão consigo mesmo. E mais presença é um benefício porque muitas vezes a nossa mente fica pescando coisas do passado ou do futuro. Então a gente fica remoendo coisas do passado. Ah, é aquela vez que tudo deu errado, aquela vez que eu tropecei e passei uma vergonha e todo mundo viu. A gente fica buscando dores do passado, ou traumas, ou coisas mais sérias, ou coisas pequenas. A gente vai deitar pra dormir e passa um filmezinho de todas as vezes que a gente passou vergonha, de tudo que a gente falou errado, enfim. Ou a gente fica com a mente muito no futuro, que aí vem muita ansiedade, né? A gente fica rodando filmezinhos mentais sobre tudo que pode dar errado, como se isso fosse proteger a gente de algo dar errado. E aí a gente não vive vários cenários imaginários ali horríveis e a gente não se protege dos que realmente vão acontecer. Então a gente não costuma estar muito presente na própria mente. A gente está numa situação e a mente está indo pro passado, pro futuro. Isso é bem comum de acontecer. Então, um dos efeitos da terapia psicodélica é que a mente vai ficando mais presente. Isso já alivia muito a ansiedade, muitas dores, muitas preocupações. Porque se você tá no trabalho pensando o que você devia estar fazendo em casa, ou na faculdade, ou com os filhos e tudo, você acaba fazendo um trabalho mal feito, se preocupa com coisas que estão lá fora que você não vai poder resolver agora, e depois quando você tá lá fora, em casa, você vai se preocupar com as coisas que você não fez no trabalho. Entende? O problema é que a gente não tá presente. E quando a gente tá presente, a gente consegue fazer nossas tarefas ali com atenção, bem feitas, de primeira, e com uma mente mais tranquila, e aí é quando a gente tem um momento de descanso, a gente tá entregue ali, tá vivendo ali o descanso, sem estar com a mente pulando em possibilidades de sofrimento e de preocupação. O que mais que a gente pode falar aqui? Como que pode ser uma experiência psicodélica? Vai depender da substância, vai depender das doses. Então eu já falei aqui que não precisa ter alucinação, que não tem alucinação. Eu mesma nunca vi nada que não existisse. O que pode acontecer é, num primeiro momento, você ter os sentidos muito intensificados, você pode ver as cores mais vibrantes, ouvir a música com mais detalhes, sentir a pele, sentir sabores. Você pode ter os sentidos, assim, apurados. Eu tô falando aqui de possibilidades, tá? Vai depender muito da pessoa, vai depender do momento. A mesma pessoa com uma substância, com uma dose, pode ter uma experiência tal em um mês e no mês seguinte ter uma outra experiência. Mas podem vir insights, pode vir sinestesia, que é como se fosse uma mistura de sentidos, assim. Eu costumo ter muito com música, tô ouvindo música e quando eu fecho os olhos eu vejo muitas cores e formas coloridas, assim, visões bem psicodélicas, mas se eu abro os olhos eu vejo tudo que existe normalmente, mais bonito, com cores mais vibrantes, mas nada que não exista, nem escutar vozes, nem nada assim. Muitos insights é outra coisa que pode surgir na experiência psicodélica. Insights são reflexões, é a sua mente fazendo conexões. Ah, eu faço isso hoje na minha vida por causa daquela coisa do passado. E eu queria começar tal coisa, mudar um hábito e eu não consigo por causa daquilo. Então sua mente pode fazer várias conexões. No começo, para o corpo adaptar com a substância, às vezes a pessoa passa por momentos de mais quietude, de ficar deitadinha, quietinha. Depois pode ter momentos que a pessoa consegue dançar e se movimentar e seguir ali de uma forma diferente durante a experiência. Então, não dá pra definir muito o que pode acontecer numa experiência psicodélica, porque pode depender de cada pessoa, de cada dose, de cada momento, de cada situação. Mas é importante também lembrar que são substâncias muito sutis. Então, a sua experiência vai depender também de todo o contexto, não só da substância. Eu costumo dar um exemplo como se fosse um chá de camomila, né? A gente tá falando aqui de algo da natureza. Se você toma um chá de camomila pra dormir, vai ajudar muito você tomar um banho morno,
deitar na cama, diminuir a luz, sair de rede social. Isso vai te ajudar a dormir. Agora, se você toma um chá de camomila, aí você toma um energético e vai pra balada e não dorme, e você vai falar que o chá não funcionou, entende? Você não ajudou muito a substância a te ajudar. Então, o psicodélico é meio que por aí também. Além de escolher a substância e a dose, o contexto do uso vai fazer muita diferença se você vai ter uma boa experiência ou não. Então, o contexto, o ambiente, as companhias, a música. Então, é muito diferente você ter uma experiência que você tá na natureza, num local seguro, confortável, com uma música, você vai ter uma experiência tal. Se você tá com pessoas que você não confia, se você tá acampando com medo que apareçam bichos, ou sei lá, acampando só, alguma coisa assim, você pode já ter uma experiência mais por uma bad trip, né? Você já pode ter uma experiência não muito agradável. Ou se você usa ali uma substância psicodélica, pega uma microdose, mas vai beber uma vodka com energético e vai pra balada, você provavelmente não vai sentir nada do lado psicodélico, porque todo o contexto ele vai contra isso. Que mais que a gente pode falar? Então tem algumas possibilidades, né, do que pode acontecer. Não dá pra gente ter uma certeza, assim. A ayahuasca, às vezes, tem momentos ali de vomitar. Isso pode ter a ver com a própria experiência, com o que é preciso colocar pra fora. Com cogumelo, eu mesma nunca vomitei. Nas primeiras vezes eu tinha um pouquinho de mal-estar, mas hoje em dia, assim, cuidando da alimentação, fazendo um tempinho de jejum antes, eu não sinto nada fisicamente desconfortável nem desagradável. Consigo ter uma experiência mais mental. Então, assim, se a experiência, ela pode durar algumas horas, pode ter algumas bads às vezes. Por que a gente encara isso, né? É pelo lado terapêutico. Porque as substâncias psicodélicas, elas podem mudar a mente. Falando agora num jeitinho um pouquinho mais técnico, é como se elas fizessem novos caminhos no seu cérebro, novas sinapses cerebrais. Então, quando a gente é criança, tudo parece muito possível. A gente tem uma mente bem limpa. A gente encontra, sei lá, uma coisa, um prendedor de cabelo, isso aqui pode virar uma brincadeira, pode virar uma história, pode virar algo super criativo e divertido. A criança pode ficar horas se divertindo ali com uma panela. Então, a gente nasce com uma mente muito aberta, criativa, cheia de possibilidades. Só que ao longo da vida, pelas nossas vivências, nossa família, nossa comunidade, sociedade, tudo que a gente consome culturalmente, a nossa mente vai, por vários motivos, vai se moldando. Então a gente vai tendo caminhos ali que são sempre percorridos, vão virando os nossos hábitos, ou uma rigidez mental, manias. Então a gente acaba tendo aquelas coisas que a gente sempre faz daquele jeito. Só que nem todas funcionam muito bem, né? Então, por exemplo, outro exemplo que eu dou assim, como se a gente estivesse aqui numa mesa de bar. Quando uma pessoa quer parar de beber Coca-Cola porque tá bebendo demais, nem lembra de beber água. Isso acabou sendo um hábito. Mas de onde vem o hábito? O hábito é quando a gente faz uma coisa repetidamente sem estar escolhendo mais. Mas um hábito começa com escolhas. Então, em algum momento na minha vida, eu sinto sede e eu tinha uma mente livre ali. Eu poderia beber água, suco de laranja, chá ou Coca-Cola. E aí eu fui escolher beber Coca-Cola. Foi uma escolha. Um dia, outro dia, outro dia, eu fui repetindo essa escolha. Até que chega um momento que isso virou um hábito. E aí eu sinto sede, pá, já bebo Coca-Cola. E aí eu começo a falar que, poxa, eu queria diminuir, mas eu não consigo, eu não dou conta. Eu fico tentando beber mais água e não dou conta. E quando eu vejo, já passou um mês que eu prometi que eu ia tentar. Ou todo Réveillon, eu falo que eu vou mudar esse hábito e não consigo. Por quê? Pensa no cérebro, como se ele tivesse limpinho ali. E a gente vai fazendo caminhos. Cada vez que você vai no mesmo caminho, você afunda aquele caminho. E aí você vai de novo, você vai afundando aquele caminho. Então, vai ser mais fácil você, em algum momento, acabar caindo, escorregando ali naquele caminho que já tá criado, entende? Então isso vai valer para vários hábitos, para padrões de relacionamento, de escolhas, várias coisas que a gente faz repetidamente, inconscientemente, que a gente queria parar de fazer e não consegue, porque são caminhos que já estão muito profundos no nosso cérebro. E aí o psicodélico vem e limpa
como se deixasse todos os caminhos ali novos, tudo volta a ser possível. E é por isso que é possível mudar hábitos, mudar padrões de pensamento. Assim, não consigo falar, gente, tem muitos benefícios, o vídeo já tá ficando grande, mas é algo que realmente muda a mente, transforma a mente. Tanto que tem livros e documentários que o nome é Como Transformar a Mente, Como Mudar a Sua Mente, porque muda a mente. Então, é importante ter acompanhamento antes, durante e depois, tá bom? O objetivo aqui não é falar pra ninguém sair usando, porque como você vai mergulhar na sua própria mente, nas suas próprias emoções, todo o seu contexto, o seu histórico vai ser importante ali, pra saber se sua experiência vai ser boa ou vai ter algum desafio, pra você se preparar. O preparo ajuda muito, influencia muito na qualidade da experiência. E eu vou, apesar de já estar ficando grande aqui, eu vou tentar resumir bem resumido a minha experiência. Então, meu nome é Mariana, pra quem tá chegando aqui, eu tenho 37 anos, eu sou psicanalista, eu trabalho com terapia psicodélica, atendo na área e sou paciente também de terapia psicodélica, né, tenho a minha terapeuta. E eu tive depressão e síndrome de pânico quando eu tinha 24, 25 anos. Fiz tratamento com remédio tradicional, tive um bom resultado, tomei antidepressivo por 6 meses, tomei um remédio ali que era para as crises de pânico, por um período curto até, e fui procurando outras formas de me cuidar, né, e fui fazendo yoga, meditação, tentando me cuidar no sentido de tudo que eu poderia fazer para me cuidar. E eu tive uma melhora, parei ali de ter crises de pânico, mas eu ainda era muito ansiosa por vários anos. Eu ainda tinha crise de ansiedade, já não era crise de pânico, mas eu ainda tinha crise de ansiedade, assim, 5, 6 anos depois. E quase 10 anos depois eu ainda era uma pessoa muito ansiosa, de deixar de fazer algumas coisas, de ter dificuldade com locais cheios, lotados. Algumas tarefas do dia me consumiam muito emocionalmente, mentalmente. Eu tinha dificuldade, às vezes, de ir no mercado, de fazer coisas rotineiras, porque na minha mente aquilo ficava muito grande. Então eu tinha uma mente ansiosa. Uma mente que ia para um lado pessimista, negativo, que ficava muito no passado, no futuro. E eu costumava falar que eu tava indo muito bem, porque eu tava fazendo terapia e eu tava aprendendo a viver com ansiedade, eu tava aprendendo a lidar com os sofrimentos da vida. E eu comecei na terapia psicodélica com microdose há 4 anos atrás e com doses um pouquinho maiores há 1 ano e meio, quase 2 anos. Isso mudou muito a minha mente. Hoje em dia a minha mente é tranquila, otimista, leve, eu dou conta de fazer tudo no dia, eu me sinto uma super versão de mim mesma, que eu consigo fazer as coisas com leveza e ainda arrumo tempo pra me divertir. Ou se eu não consigo fazer alguma coisa, se alguma coisa tá errado, isso não me toma muito tempo. Então eu continuo, claro, sentindo raiva, tristeza, frustração, mas hoje essas coisas não me arrastam por vários dias, sabe? Antes, quando alguma coisa dava errado e eu tinha aquela mente muito ansiosa, eu passava dias, semanas presa numa situação que não saiu do jeito que eu queria. Então a vida continua, lógico, tendo altos e baixos, sentimentos positivos ou negativos, se é que a gente pode definir muito assim, são sentimentos, enfim. Mas eu sinto que eu tenho reações mais adequadas, mais proporcionais ao que acontece, porque a ansiedade é uma reação desproporcional, né? É uma reação emocional ali muito além do que uma determinada situação pediria. Então hoje, depois de quase 2 anos aí, mais focada ainda na terapia psicodélica, eu sinto que a minha mente não tá contra mim, sabe? Não tá me dificultando coisas básicas e não existe um esforço. Então antes eu falava ali que eu aprendi a lidar com a ansiedade, aprendi a lidar com os sofrimentos da vida. E agora as coisas simplesmente fluem, tem uma leveza, porque é isso, é algo que muda a mente. Bom, gente, meia hora de vídeo. Muito obrigada para quem assistiu até o final. Espero que tenha dado para trazer aí várias nuances, ângulos assim do que a gente pode falar sobre terapia psicodélica.
Deixa nos comentários, deixa sua curtida, compartilha com quem pode precisar saber mais sobre esse assunto. E quem quiser saber um pouco mais sobre o meu trabalho, eu ofereço uma primeira conversa, uns 20 minutinhos, a gente faz uma videochamada para eu poder explicar detalhes e tirar dúvidas. E eu atendo online e tô tentando trazer aqui vídeos toda semana, então deixa aí alguma coisa que você quer saber mais sobre a terapia psicodélica, sobre a psicanálise. Não farei aqui porque eu acho muito legal a psicanálise na terapia psicodélica, mas bem resumido, é porque a psicanálise olha para o inconsciente, né? E a terapia psicodélica mexe muito com o inconsciente. Mas tem outros vídeos já aí. Deixem seus comentários que a sua sugestão pode virar um próximo conteúdo aqui em breve. Obrigada e até a próxima!